70 navios alinhados no horizonte. Nenhum deles em missão militar, nenhum deles pescando. Todos com um único objetivo: cavar o fundo do Mar Báltico como se estivessem procurando por algo enterrado há milênios. Mas o que eles estão construindo não é um mistério arqueológico, é algo ainda mais ambicioso. Lá embaixo, onde antes havia apenas lama, rochas e recifes esquecidos, começa a surgir uma passagem secreta. Uma artéria colossal de concreto que, em poucos anos, vai conectar dois países e cortar pela raiz a dependência de um transporte que já não dá mais conta. Um túnel tão longo, tão pesado, que cada pedaço dele precisa flutuar antes de afundar. Parece insano, e de certa forma é. Mas o que está por trás dessa ideia é ainda mais inacreditável. Um esforço de engenharia tão radical que exige redesenhar a costa, criar novas terras do nada e mexer com ecossistemas inteiros, tudo em nome de velocidade, conexão e progresso. E agora, com bilhões de euros investidos, o cronômetro está rodando, porque o que for construído no fundo do Báltico não poderá ser desfeito tão cedo. Durante décadas, quem quisesse ir da Dinamarca para a Alemanha, ou vice-versa, num dos trechos mais curtos entre os dois países, tinha que fazer o seguinte: dirigir até um porto, esperar na fila, subir com o carro numa balsa e torcer para que o mar estivesse calmo. E então, esperar. 45 minutos, se tudo corresse bem. Agora pense em quantas vezes esse processo se repetia por semana. São mais de 300 viagens de ferry, levando gente, cargas, caminhões, trens. Tudo dependendo do humor do clima, da pontualidade das balsas e da sorte. Uma tempestade? Cancelado. Um problema técnico? Atrasos por horas. É como se duas nações vizinhas estivessem separadas por um gargalo do século passado. Mas a frustração não era só de quem viajava. Engenheiros, políticos, economistas, todos sabiam que aquela travessia estava segurando o desenvolvimento da região. Era ineficiente, caro e cada vez menos sustentável. Nos bastidores, um grupo de especialistas começava a esboçar uma ideia maluca. E se, em vez de cruzar por cima da água, a gente simplesmente passasse por baixo dela? O primeiro plano era construir uma ponte monumental com pistas para carros e trilhos para trens. 4 pilares gigantescos, cabos esticados como teias de aço e uma altura suficiente para navios cruzarem por baixo sem bater. Ambicioso? Sim. Impossível? Quase. A ponte prometia ser um marco, mas na prática era um pesadelo. Riscos estruturais, custos imprevisíveis e uma pergunta incômoda: será que valia mesmo a pena arriscar tanto quando a gente poderia simplesmente cavar? Foi aí que os planos mudaram. Em vez de mirar o céu com uma ponte, eles decidiram encarar o fundo do mar. Eles não cavaram o túnel. Primeiro, construíram uma fábrica gigantesca. Não uma fábrica comum, mas uma linha de montagem do impossível. Blocos de concreto do tamanho de navios de cruzeiro, moldados milimetricamente para se encaixarem no fundo do mar. Cada seção pesa mais de 70 mil toneladas. Isso é quase o mesmo que um navio transatlântico cheio de passageiros. Agora tente transportar algo desse tamanho por estradas ou ferrovias. Não dá. Então a resposta foi brutalmente lógica. Vamos fabricar cada pedaço aqui mesmo, do lado do mar. Um dos maiores complexos industriais já construídos para um único projeto de infraestrutura, com 6 linhas de produção operando sem descanso. Mas fazer os blocos era só metade do desafio. Faltava matéria-prima e toneladas dela. Milhares de caminhões por semana não dariam conta? Então, claro, construíram 2 portos do zero, um na Alemanha, outro na Dinamarca, apenas para receber e mover pedra, aço e areia. É como se cada detalhe do projeto exigisse criar outra obra gigantesca antes da principal começar. E quando tudo isso ficou pronto, a fábrica, os portos, os alojamentos dos trabalhadores, veio a etapa mais surreal: cavar uma trincheira de 18 quilômetros de comprimento, no fundo de um mar raso e traiçoeiro. Não com escavadeiras, mas com 70 embarcações especializadas, de dragas a guindastes flutuantes, todas sincronizadas como uma orquestra industrial. E aí, ao invés de jogar fora a terra removida, usaram ela para criar um novo pedaço de mundo. Uma nova faixa de terra começou a emergir no mapa, onde antes só havia mar aberto. Porque se você já está mexendo com a geografia,
Por que parar no meio do caminho? Uma nova terra nasceu. 700 hectares brotaram, onde antes havia apenas água fria e salgada do Báltico. Duna por duna, o litoral mudou de forma, não lentamente como a natureza faz, mas com escavadeiras, concreto e cronograma apertado. A fábrica começou a cuspir os primeiros módulos do túnel. Colossos ocos, selados com anéis de borracha projetados para resistir por 120 anos, cada um posicionado com precisão quase cirúrgica no leito marinho. A operação lembra cirurgia cardíaca, só que em escala geológica. Do lado de fora, tudo parecia um triunfo da engenharia. Mas abaixo da superfície, literalmente, as rachaduras começaram a aparecer. Não no concreto, mas na confiança do público. Estudos científicos revelaram algo incômodo. Recifes inteiros, que supostamente estariam fora da zona de impacto, estavam sendo danificados. Algas, moluscos, peixes e corais, organismos que demoraram séculos para se firmar ali, estavam sendo soterrados ou simplesmente arrancados do lugar. E não foi por acidente. Essas zonas não tinham sido sequer mencionadas nos documentos do projeto. As denúncias chegaram até o Tribunal Administrativo Federal da Alemanha, que ordenou a paralisação imediata das obras em 2022. Por um momento, o projeto parecia condenado. Ambientalistas comemoraram, os navios pararam, o mar respirou. Mas não por muito tempo. As escavadeiras voltaram. Com novas permissões e uma promessa no bolso, para cada hectare de recife destruído, outros tantos seriam recriados com pedras artificiais. Um cálculo frio. 23 acres perdidos, 105 prometidos. Como se fosse possível refazer um ecossistema com trator e GPS. E se os recifes estavam em risco, os empregos também. Com o fim da balsa entre Dinamarca e Alemanha, centenas de trabalhadores ficaram sem função. Motoristas, marinheiros, operadores, todos substituídos por uma estrada submersa e silenciosa. A inovação trouxe progresso, mas também demissões, conflitos e uma pergunta incômoda. Valeu a pena? Do alto, o que se vê é paz. Mar calmo, céu cinzento e navios que parecem brinquedos se movendo lentamente. Mas sob essa superfície serena, a engenharia trabalha no escuro. Um túnel inteiro, com 2 pistas e 2 trilhos, começa a tomar forma no fundo do mar, escondido de tudo, exceto daqueles que sabem exatamente onde olhar. A operação para instalar cada seção é tão delicada quanto grandiosa. 22 pessoas dentro de pontões submersíveis, operando cabos de aço com mais de 100 metros de comprimento, guiando blocos de 73 mil toneladas com uma margem de erro de apenas 13 centímetros. Cada descida dura 40 horas. Um erro. E a peça afunda desalinhada, talvez inutilizável, não há segunda chance. E mesmo assim, eles continuam. Porque há uma promessa de futuro pulsando ali. Ligar Hamburgo a Copenhague em apenas 2 horas e meia. Reduzir a travessia do estreito de 45 minutos para 10 ou até 7 de trem. Tornar 2 países mais próximos, não só geograficamente, mas economicamente e politicamente, talvez até emocionalmente. Mas há também um custo que não aparece nos relatórios de progresso. O que será dos recifes que sumiram e da ponte histórica de 1958, prestes a se tornar obsoleta, e dos trabalhadores que olham para o mar agora sem nada para pilotar? Lá no fundo, escondido sob camadas de areia e concreto, cresce um símbolo poderoso: o desejo humano de ligar pontos, mesmo que para isso a gente precise redesenhar o fundo do oceano. Seja genialidade ou arrogância, uma coisa é certa: quando esse túnel for inaugurado, o planeta será um pouco diferente. E talvez nós também. Se esse tipo de história te prende, onde engenharia e natureza colidem e o futuro se desenha no fundo do mar, então você está no lugar certo. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não mostra só máquinas gigantes ou obras absurdas. A gente mostra o que elas mudam no mundo. E principalmente, no jeito como a gente vive dentro dele. Curte, compartilha e comenta. Esse túnel é uma ponte para o futuro ou um buraco fundo demais para sair depois?